Olá, que prazer estar contigo. Meu nome é Laís Marques, sou especialista em extensão de cílios. Essa aqui é algumas formações que eu tenho na área. Já estou na área desde 2019 e eu vim trazer hoje para vocês técnicas de correção do olhar. Mas primeira coisa, por que fazer correção de olhos? O primeiro ponto é que é um diferencial incrível para quem está na área. Enquanto muitos profissionais estão ali na mesmice, pegando um map, colando e replicando em todo mundo e fica todo mundo com a mesma cara, quando você sabe fazer técnicas de correção do olhar, você consegue ter um diferencial incrível no mercado, tá? O segundo ponto é que com essas técnicas você consegue, além de encantar, também fidelizar cliente, porque quando a pessoa vem até você, faz uma extensão de cílios contigo, pode ter certeza que ela nunca mais vai voltar em outra profissional, porque ela vai perceber em ti um diferencial. E o terceiro ponto, por que você deve fazer correção de olhos, é porque você vai ter um nível maior em relação às outras profissionais. Vai te dar uma capacidade profissional muito grande, você saber fazer correção dos olhos, tá? O que preciso para fazer correção? Bora lá! Você precisa já estar fazendo técnicas de volume, como volume russo e mega volume, que são técnicas que vão evidenciar suas correções melhores, né? Você vai evidenciar através dessas técnicas as correções que você fez. E também, para você fazer as correções, você precisa saber trabalhar no mínimo com 2 mesclagens de curvatura, tá bom? Pode fazer também 3, mas o ideal é que no mínimo você trabalhe com 2 mesclagens de curvatura, tá? Primeiro passo. Para trabalhar a correção do olhar, você precisa analisar a cliente, tá? Como é a rotina dela, se ela é mais agitada em relação à maquiagem no dia a dia, ou se ela é mais tranquila, não usa muita maquiagem. Você precisa entender o gosto dela. Qual é o estilo dela, né? Se ela é mais ousada, gosta de passar o delineador, gosta de passar uma sombra. E por último, a expectativa da cliente. Quando você entende aquilo que a cliente quer, quando você entende os gostos e a rotina dela, fica mais fácil você não errar o resultado que você vai propor, tá? Antes de você analisar olhos, antes de você escolher o ideal para ela, é você conhecer a cliente. Porque quando ela pegar o espelho, vai ficar muito mais fácil dela gostar do seu trabalho. Quando você conhece aquilo que ela quer, aquilo que ela espera, a expectativa dela tem que ser levado em muita consideração, tá bom? Segundo ponto para você fazer correção do olhar é a profissional, que somos nós, entender de anatomia dos olhos, tá? Então nós vamos ver aqui mais a fundo quais são as posições dos olhos que nós encontramos mais no dia a dia. Vai te ajudar muito para que você consiga escolher o mapping certo, consiga escolher a mesclagem de curvatura ideal e consiga fazer também o direcionamento ideal para você alcançar o resultado que você espera da técnica que você quer fazer nos olhos da sua cliente, tá? Então, você vai analisar as possibilidades, né, alinhada com a expectativa da cliente e você vai, por último, como profissional, tomar a decisão ideal para sua cliente, tá? Eu trouxe aqui para vocês 2 aplicativos. O Golden Ratio Face, que vai ajudar vocês a alinhar os olhos, tá? Para que você tenha uma visualização melhor. Muitas das vezes o nosso olhar, ele não é tão minucioso, mas o aplicativo vai te ajudar em relação a isso. E também tem o Stick Book, que ele vai te ajudar em relação a imaginar como ficaria num canto do olho, talvez a curvatura e os cílios maiores. Então você consegue fazer essa simulação por esse aplicativo, tá bom? O primeiro ponto para a gente começar a analisar a anatomia dos olhos é você entender que os cílios naturais não nascem na mesma direção, tá? Além deles nascerem com pontos, eles não nascem nem na mesma linha e nem na mesma direção. Pode ser que o canto interno do seu cliente seja levemente levantado, pode ser que ele seja abaixado, pode ser que o ponto central, o meio do olho, seja reto e pode ser também que o canto externo da sua cliente seja abaixado. Então, se você coloca a mesma mesclagem de curvatura no olho todo, você não vai conseguir alcançar a simetria, alcançar a correção ideal para os olhos dela.
Mas quando você faz essa análise prévia em cada olho e faz a marcação na pálpebra, onde começa a mudar a acentuação do grau desse fio, você vai conseguir ter um resultado mais objetivo, um resultado mais decisivo, que vai ajudar você a alcançar aquilo que você planejou para aquela cliente, alinhado, claro, com a expectativa dela, tá? Então, entender que os ângulos de acentuação do fio são diferentes é muito importante, tá bom? Vou trazer para vocês agora quais são os possíveis olhos que vocês vão encontrar no dia a dia em relação à posição, à distância e também à profundidade dos olhos. Então vamos lá comigo, ó. Posição dos olhos, nós podemos encontrar olhos em 3 posições, tá? Posição aonde o canto interno dos olhos e o canto externo estão alinhados, tá? Estão na mesma direção. Quando os olhos são positivos, significa que o canto interno está levemente abaixado e o canto externo está levemente levantado. Então, o canto externo ele dá essa inclinada e não está alinhado. E o nosso terceiro possível olho é quando o nosso canto externo é levemente abaixado em relação ao canto interno dos olhos. Então, em relação à posição, nós podemos encontrar esses 3 possíveis tipos de olhos, tá? Na nossa próxima coluna, nós temos a distância entre os olhos. Significa que de um olho ao outro, em relação ao canto interno, é menor em relação ao tamanho do olho. Quando isso acontece, significa que os olhos são juntos, tá? Mas quando o canto interno de um olho ao outro está do mesmo tamanho do olho, significa que os olhos são harmoniosos, pois a mesma distância de um canto interno ao outro é em relação ao tamanho do olho. Quando de um canto interno a outro é maior em relação ao tamanho dos olhos, significa que os nossos olhos são afastados. E todos esses pontos, tanto em relação à posição quanto em relação à distância, precisa estar alinhado em relação à escolha do mapping, tá? A escolha ideal, qual é o ponto que eu vou evidenciar nesses olhos. Se eu não levo isso em consideração, o meu resultado não vai ficar legal, tá? O nosso próximo ponto que nós precisamos observar é em relação à profundidade dos olhos. Os nossos olhos podem ser salientes quando eu olho minha cliente de lado e eu não vejo esse osso aqui do nariz. Quando eu olho minha cliente de lado e vejo muito os olhos, significa que ela tem os olhos salientes, tá? Outra forma de você também poder identificar olhos salientes é quando eu olho minha cliente de frente e eu vejo a parte branca embaixo da íris levemente, tá? Quando você olha pra mim, você não vê a minha íris, mas se eu abaixo aqui um pouquinho, ó, você consegue ver a parte branca. E isso significa que também a pessoa tem um olho saliente, tá? E aí você tem que tomar alguns cuidados para trazer uma harmonia a essa saliência dos olhos, para deixar os olhos da sua cliente mais equilibrado, mais harmônico, tá bom? O próximo olho aqui é um olho harmonioso, tá? Quando eu vejo esse osso do nariz, mas eu não vejo ele nem muito e nem pouco, tá? Quando eu vejo ele, mais ou menos, ele é olho harmonioso, tá? Em relação à profundidade, quando eu vejo muito essa região aqui do nariz, significa que é olho profundo, tá? Geralmente o olho ele é mais fundo e tem, ó, esse côncavo em cima dos olhos, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com curvaturas nesse sentido, curvaturas muito acentuadas, porque senão pode ser que pegue aqui no côncavo da minha cliente, tá bom? Gente, vou fazer para vocês um sorteio do meu curso de correção dos olhos. Esse curso é super completo e vai ajudar você a colocar em prática todos os pontos que eu vou trazer aqui bem resumido. Então, eu vou fazer um sorteio em cada lugar que eu estiver fazendo palestra, que eu estiver participando de congresso. Vou poder oferecer aí para vocês esse sorteio desse curso incrível que vai estar agregando muito na vida das lashes aí, tá bom? Então, eu vou sortear um curso por congresso e no final a gente vai dar um presente especial também, tá? Que eu vou falar depois. Eu vou trazer para vocês agora possíveis olhos que nós encontramos mais no dia a dia, né? Olhos juntos, olhos afastados, olhos salientes, olhos pequenos.
Também olhos negativos e positivos, tá? Então eu trouxe para que você consiga replicar no seu dia a dia essas dicas que eu vou trazer para você mais facilmente, tá? Lembrando, correção dos olhos não significa que a pessoa tem o olho bonito, tem o olho feio, nada disso. Significa que eu, como profissional, eu preciso apresentar para minha cliente, alinhada ao gosto dela, uma expectativa, um resultado que venha trazer uma harmonia àqueles olhos. Eu não posso simplesmente não entender nada e deixar os olhos dela estranhos, tá? Por exemplo, quando uma pessoa tem os olhos muito afastados e ela quer fazer um gatinho, existem formas de eu fazer esse gatinho mais profissionalmente do que só pegar e fazer um gatinho curvatura C, que vai afastar ainda mais esses olhos, vai dar a impressão que tá virando. Então, quando eu tenho esse conhecimento, esse profissionalismo, e eu alinho a expectativa da cliente com aquilo que é o ideal para ela, eu consigo trazer uma harmonia. Não quero dizer que o olho da cliente é feio ou bonito, mas eu, como profissional, estou olhando isso para trazer um resultado mais satisfatório e mais ideal para aquele rosto, tá? Então vamos lá, gente. Os olhos, perfil de clientes mais encontrados no dia a dia. Bora lá. O primeiro caso que eu trouxe para vocês são olhos juntos. Vamos observar aqui no slide, ó, aonde o canto interno de um olho ao outro canto interno do outro olho é menor em relação ao tamanho total dos olhos, tá? Então, para esse tipo de olho, eu preciso fazer um mapping que venha trazer uma neutralização, que venha trazer levemente esse olhar para o canto de fora, como no mapping proposto aqui, que foi um gatinho, tá? Então, se a pessoa gosta de algo mais natural, você pode fazer um gatinho levemente com uma terminação em tamanho C, né? Em curvatura C. Ou se a pessoa gosta de deixar o olhar mais marcado, você pode terminar em uma curvatura D. Claro que aí no canto interno você faz uma curvatura CC e termina num gatinho D. Ou você pode fazer uma curvatura C no canto interno até o ponto central e dali em diante fazer uma curvatura C, tá? Além de você alinhar a curvatura com mapping, o bacana também, e um diferencial que eu trouxe para vocês, é em relação ao direcionamento. Se você une o direcionamento ao mapping, a característica do olho, vai te ajudar bastante a evidenciar e a projetar os olhos de acordo com aquilo que você quer. Então, eu propus aqui do canto interno ao ponto central um direcionamento de 90 graus e do ponto central ao canto externo um direcionamento de 180 graus, que vai trazer esse olhar para fora, tá bom? Ao contrário dos olhos juntos, eu trouxe aqui para vocês os olhos afastados, aonde de um canto interno ao outro canto interno do outro olho é bem maior em relação ao tamanho dos olhos, tá? Nesse caso, eu preciso trazer um equilíbrio para esses olhos e o que eu propus aqui foi um esquilo invertido, tá? Que vem trazer esse olho para dentro. Se você utiliza esse tipo de mapping, né? Você pode estar evidenciando com uma curvatura CC no canto de dentro, uma curvatura C no final, né? Ou CC no canto de dentro, uma curvatura D no final. Mas o bacana é você evidenciar o mapping com a curvatura junto com o direcionamento proposto, tá? Do ponto central ao canto interno, você vai trazer esse olho com um direcionamento de 45 graus, tá? E do ponto central ao canto externo, você faz um direcionamento de 90 graus. Vai trazer esse olhar para dentro, tá bom? Vou trazer para vocês agora dois tipos de olhos que vocês vão encontrar no dia a dia, que são olhos salientes e olhos pequenos, tá? Uma das características que eu falei para vocês em relação aos olhos salientes é quando eu vejo muito a esclera que fica abaixo aqui da íris do meu olho. Eu vejo bastante essa parte branca do olho da minha cliente, como tá aqui, ó, nessa modelo, tá vendo? A parte branca do olho dela. Ou quando eu vejo muito, gente, o ossinho. Bora voltar lá. Ou quando eu vejo muito o olho da cliente e não vejo esse osso do nariz. Isso também é característica de olhos salientes. O ideal é que você não use tamanhos muito grandes, que você não use curvatura D, né, nesse tipo de olho, porque senão vai evidenciar e vai abrir ainda mais.
O correto é que você venha utilizar curvaturas mais planas para poder trazer esse efeito de fechar os olhos, para dar uma equilibrada. E o ideal, um diferencial é que você faça uma acoplagem toda, ó. Olha aqui a imagem, a 180 graus, que vai, ó, desde o canto interno ao ponto central, ao canto externo, trazer esses olhos todos para fora, né? Então você pode estar fazendo aí um gatinho, pode estar fazendo um esquilo invertido, que mappings que venham fechar e venham trazer uma harmonia nesse olhar. São olhos lindos, mas que quando a gente utiliza mapping, curvatura e o direcionamento ideal, vai trazer uma harmonia e vai deixar ainda mais lindo esses olhos. Os próximos olhos são olhos pequenos. Quando eu falo que um olho é pequeno, olha aqui na minha modelo sem cílios, pessoal. Significa que ele é pequeno em relação ao tamanho do rosto, ele é pequeno em relação ao tamanho da testa e principalmente ao tamanho da pálpebra. Olhos pequenos são olhos que podem receber um grande tamanho de fios, porém, né, porque tem espaço aqui para receber esses fios grandes. Mas eu só tenho que observar se ela tem sustentação do fio natural. Se tiver, beleza, posso abusar de tamanhos grandes. Nesse tipo de olho, o ideal é que a gente venha fazer mappings boneca, que venha abrir esses olhos, tá? Se eu utilizar uma curvatura D aqui no meio dos cílios, né, dos olhos, eu vou estar acentuando ainda mais esse olhar, vou trazer ele para cima, vou elevar. Então, se você achar bacana, pode ser feito CC no canto interno, CC no canto externo e no meio dos olhos uma curvatura D para evidenciar ainda mais e abrir esse olhar. O direcionamento que eu propus aqui nesse mapping é de 45 graus no canto interno, 90 graus no ponto central e 180 graus no ponto externo. Então, com esse direcionamento, eu vou estar abrindo esse olhar para todos os lados. Isso vai unir o objetivo que eu tenho de abrir os olhos com o map boneca e vai unir o objetivo que eu tenho de abrir os olhos com a curvatura D no canto interno dos olhos. Vamos para o nosso próximo slide. Os nossos dois últimos olhos são olhos positivos e olhos negativos. Vamos analisar aqui a primeira modelo comigo, ó. Quando a gente olha, o canto externo dela é um pouco mais levantado que o canto interno. Então, além dessa característica que é mais marcante, eu preciso observar também se essa pálpebra dela é uma pálpebra muita, né, se cobre muito os fios dela ou se cobre pouco. Porque se for muito, eu não posso de forma alguma utilizar a curvatura CC e nem D. Precisa ser uma curvatura mais plana como a C para realmente conseguir ultrapassar, né, sobre essa barreira da pálpebra, tá? E aí, gente, o ideal para esse tipo de olho é um boneca D, que venha levantar aqui no canto, no ponto central dos olhos. Então, se eu faço um boneca D, eu vou realmente estar trazendo, levantando esses olhos para cima. Porém, quando nós falamos de alinhar a expectativa da cliente com aquilo que nós sabemos que é melhor para ela, geralmente algumas clientes que têm esse perfil de olho gostam desse olho mais puxadinho, tá? Então, passa a vida inteira fazendo delineado. E para a gente não acabar com isso e a gente conseguir dar um serviço que venha alinhar com a expectativa dela, eu recomendo que você faça um gatinho, talvez com uma curvatura D no final, né? Pode fazer CC ou C aqui, dependendo do tamanho da pálpebra, e faz uma curvatura D para levantar, para realçar esse olhar, tá? Então, diante de olhos positivos, para a gente trazer um equilíbrio, além da gente estar observando o fio natural, né? A questão da pálpebra que fica aqui cobrindo a raiz dos cílios. O mapping ideal, de acordo com a expectativa da cliente, alinhe tudo isso com o direcionamento. Eu recomendo que o direcionamento para esse tipo de olho seja a 90 graus, que venha trazer para fora, que venha elevar, que venha abrir esses olhos, tá bom? O nosso último caso são olhos negativos, que tem o canto externo, ó, totalmente abaixado. Quando acontece isso, eu preciso neutralizar, elevar, porque a característica desses olhos são olhos tristes. Então, com o mapping ideal, eu consigo abrir e elevar esses olhos. O ideal seria para esse tipo de olhos, o mapping boneca ou esquilo invertido, que vai trazer mais para dentro esses olhos, desde que esses olhos não sejam pequenos, tá? Se for médios, assim, do tamanho da nossa modelo, você pode fazer um invertido,
tá? Ou se os olhos dela for baixados no canto externo, mas for pequenos, você pode estar fazendo um boneca ou um esquilo para arquear aqui pro lado da sobrancelha, tá bom? Sempre é bom a gente estar observando, gente, a questão da pálpebra. Quando a nossa cliente tem pálpebra em toda a região do olho e é uma pálpebra média, você pode estar utilizando um mapping natural. Qual que é o mapping natural? É um mapping que não tem uma acentuação brusca, como boneca que eleva para cima, como o esquilo que traz para o arco da sobrancelha, ou como o gatinho que traz para o final dos olhos. O mapping natural, ele consegue preencher toda a região dos olhos da nossa cliente de forma igual e vem cobrir todo excesso de pálpebra que ela pode ter nessa região. Mas se a sua modelo tiver, talvez no canto interno ou no canto externo, pálpebras separadas, você pode fazer map que venha somente cobrir aquela região necessária. Não é o caso da nossa cliente de olhos negativos, porém, já fica aí uma dica bônus para vocês em relação quando a sua cliente tem excesso de pálpebra. Se tiver pouca pálpebra, você pode utilizar a curvatura D, mas se tiver média ou muita, você precisa utilizar uma curvatura mais plana, onde os seus cílios venham a passar por essa barreira, tá bom? O ideal para direcionamento em olhos negativos é um direcionamento que eu trouxe aqui para vocês de 45 graus, onde você vem direcionando do canto interno do olho até... Perdão, gente, é um direcionamento de 45 graus que você vem do canto externo do olho até o canto interno, todo direcionando a 45 graus para trazer esse olho para dentro, para estar levantando. A ideia é essa, que a gente venha levantar esses olhos. Ou também, se esses olhos forem juntos, negativos, você pode estar fazendo do canto externo ao ponto central 45 e do ponto central ao canto interno 90 graus, para parar aqui esse levantamento, né? Para daqui ao canto interno você só direcionar para frente, tá? Então você pode estar pegando esses direcionamentos e alinhando, né, com o resultado que você quer, com o map e também com a curvatura ideal. Se você juntar e unir esses fatores, você vai conseguir ter uma correção muito mais fiel àquilo que você quer entregar para sua cliente. Beleza? Estamos chegando ao fim. Meu nome é Laís Marques e eu quero deixar uma frase de reflexão para você. Seja uma mulher que levanta outras mulheres. A nossa profissão, ela tem esse poder de poder trazer autoestima, de poder trazer renovo para as mulheres e que nós possamos, através dessa profissão, levar esperança, levar um pouquinho de esperança para tantas mulheres que muitas das vezes estão desanimadas, tá bom? Muito obrigada por você que esteve aqui até agora comigo. Vou deixar aqui no canto um QR Code para que você possa adquirir um cupom de desconto que eu vou entregar através do grupo do WhatsApp. Então, se você quer comprar o meu curso Look Correção do Olhar, entra nesse grupo que eu vou estar te entregando um cupom de desconto para você adquirir esse curso incrível, onde eu vou estar falando minuciosamente cada passo para você desenvolver de forma assertiva a sua correção dos olhos. Então, me siga nas redes sociais, no meu Instagram, Laís Marques Lash, no meu Facebook, Viver de Cílios, ou no meu YouTube, onde eu forneço dicas sobre extensão de cílios, lá no meu canal Só Cílios. Um beijo, foi um prazer ter você aqui comigo até agora. Fui!